Diz assim a palavra de Deus, Lucas, capítulo 5, versículo 17 em diante. Diz assim: e aconteceu que, num daqueles dias, estava ensinando, estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. Eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E, vendo eles a fé dele, disse-lhe: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? E Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer: os teus pecados são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Isso aqui é um ensino, não é uma parábola, é um ato acontecido. E eu, meditando nisso aqui, perguntei-me: qual que é mais fácil? Falar ou fazer? Muito fácil falar: eu te amo. Hoje mesmo, a Alvação, isso mesmo, né? Aqui perto, né? O que aconteceu lá? Hoje de manhã. Depois de passar uma festa, a noite toda, o motoqueiro roubou a moto, não sei o que tem lá mais, deu 2 pedadas na cabeça da namorada, matou. Está no Facebook, eu vi essa mensagem agora de tarde. Disse: amor. Meus irmãos, o grande problema nosso é o pecado. Desde o princípio foi assim. Há muita gente acha que não tem pecado. Tem muita gente que acha que, a pergunta que eu falei hoje de manhã, o que é pecado normalizado? Hein? Pecado normalizado é aquele pecado que acha que não é pecado. Tomar uma pinguinha na festa social não é pecado. Fumar de vez em quando não é pecado. O namorado e a namorada ter relação sexual antes do casamento é normal. Juntar um homem e uma mulher e morar junto não é pecado. Todo mundo faz. Se tornou o quê? Normal. Divórcio? Normal. Mentir? É normal. Nós temos aqui 3 estudantes, 2, né? Colar na escola não é pecado. Todo mundo cola. Trair a esposa não é pecado. A esposa trair o marido não é pecado, é normal. Aqui mesmo em Mirabel a senhora falou: aí todas as mulheres traem o seu marido. Eu estava fazendo estudo na cara, falou isso, na visitante. E a pessoa da casa deu uma olhada para ela assim, feio, né? Apesar daquela pessoa não ser evangélica, e eu tenho certeza que ela não traía. Na época ela tinha marido e ele morreu. Então, meus irmãos, a gente vive afastado de Deus, porque o pecado faz o que? Afasta a gente de Deus. O pecado, Deus não vai responder a nossa oração.
com ele, como eu estou falando aqui, ele está ouvindo, mas ele vai responder? Aí vem as consequências. Tem igreja aí que às vezes não cresce, foi excelente pregador. Às vezes a igreja tem um simples pregador, a igreja cresce. Porque onde há pecado, não tem bênção de Deus, está na Bíblia. Mas Israel, Acã, resolveu pegar as coisinhas ali, sem o povo de Deus ver, mas Deus viu. A consequência foi a morte de mais de 30 pessoas, em consequência da desobediência de uma ou de uma família. E assim nós vivemos num mundo em que o pecado está operando. Vejam os presídios cheios, lotados. Quantas famílias e crianças no mundo que não tem alguém para cuidar? Meu irmão, pecado, né? Quem pode perdoar pecado? O que é pecado? Pecado é desobediência. Como diz, matar alguém é pecado. Mentir é pecado, mas a gravidade é diferente. Como é que você vai matar uma pessoa e pedir perdão? Deus perdoa, mas aquela pessoa que morreu vai te perdoar? Você pode mentir, você vai dizer à pessoa que me perdoa porque eu menti para você. Ah, pastor, eu não minto. A gente mente, mas eu já contei com os irmãos, a pessoa me perguntou o endereço, onde fica o bairro tal? Eu falei, é lá longe. Eu estava ao lado do bairro, eu não sabia que o bairro era aquele ali. Eu deixei de mentir. A pessoa talvez chegou lá perto da rodoviária, onde fica o bairro? É lá. Eu falei, que o homem é mentiroso. Falou que era aqui. E assim a gente vai pecando. Claro que a Bíblia diz, se confessar nossos pecados, Deus é feliz para nos perdoar e nos limpar. E não só perdoa, limpa. De tudo que Deus não quer. Agora, adianta Deus perdoar? Ah, Deus, para não pecar, não matar mais. Mas aparece um tentado na minha frente, eu mato de novo. Faz outro lá, ué, que perdão é esse? Nós aprendemos que pecado separa nós, homem, de Deus. E Deus não ama o pecado, Ele ama o pecador. A prova de que Ele ama o pecador está na Bíblia. Deus prova o seu amor para conosco. Deus nos amou de uma maneira tão grande que Jesus morreu para nos perdoar os nossos pecados. Então ele tem que procurar viver uma vida santa. Uma vida santa significa uma vida correta. Mas o pecado na vida do crente é um acidente. Eu não quero pecar, mas o mal, o desejo está na minha presença. A gente tropeça e cai. Ninguém cai porque quer. Ninguém bate o carro porque quer. Ninguém vai morrer porque quer. Mas vai acontecer. Pode acontecer. E nós temos que procurar então servir a Deus de maneira grande. O que a gente aprende aqui nessa primeira verdade? Quem pode perdoar pecado? Olha o versículo 21. E os escribas fariseus começaram a razoar, né? Esse aí, coitadinho, homem, quem pode perdoar pecado? Dizendo, quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecado? Já chegou diante de mim alguém pedindo perdão do pecado. Eu disse, eu não posso perdoar seu pecado. Em outras palavras, mais gentil que eu falei com ele. Eu falei, eu não posso perdoar seu pecado, mas tem gente aí que tem que ir lá e pedir perdão. E o líder lá, mas faz isso e isso, que seus pecados estão perdoados. Mas quem é o homem? Aí está dizendo aqui, ele sabe disso. Quem pode perdoar pecado? O sacerdote, o sumo sacerdote, não podiam perdoar pecado. E eles sabiam disso. E eles falaram então, quem pode perdoar pecado se não Deus? Só Deus pode perdoar. Agora, se nós ofendemos alguém, deixa você pedir perdão à pessoa. Ó, se me perdoa, se me desculpa,
porque não é essa a minha intenção. Acontece, né, que gosta de futebol aí, de às vezes uma entrada violenta ali, mas sem querer, machuca. Pode até ser grave. Não é que o cara queria, mas uma divisão, eu sempre ensinei para os meus meninos, Machado do Rei, quando estavam jogando futebol, joga firme. Se os dois jogarem firme, não vai se machucar. Mas se um entrar mais devagar e o outro entrar firme, vai machucar. Então nós temos que aprender. Só Deus pode perdoar pecado. Então diga para Deus. Eu aprendi isso. Que pecado tem nome. Não é perdoa minha multidão de pecados, eu não perdoo todos os meus pecados. Não é assim que a gente tem que orar. Senhor, eu pensei. Senhor, eu fiz uma coisa errada. Eu matei, eu roubei, eu adulterei, né? Seja o tipo de pecado que a pessoa tem pecado. Pede a Deus e dizer para Ele. Desejo. Quantas vezes ele fala assim, bem feito? É pecado, eu estou dando mal para a pessoa. Eu não posso pensar assim. Eu tenho sempre que desejar o bem e não o mal. Ah, pastor, mas que a pessoa não merece. Não merece. E você acha que eu merecia a salvação? Você merecia a salvação? Não. Mas Deus é tão grande, seu amor é tão grande, que Ele nos amou da gente que a gente era. Ele amou do jeito que a gente era, né? Cheio de pecado, cheio de tantas coisas erradas. Mas o dia que a gente ouve a palavra e crê nele, a Bíblia diz que Ele limpa, perdoa e faz da gente o quê? Uma nova criatura. E para entrar no céu, só se for nova criatura. Eu, na velha criatura, da maneira como eu fui nascido, não entro no céu. Eu preciso ter a consciência de que eu sou pecador, que eu não mereço a graça, mas Ele diz, pela graça você é salvo. Não é você fazer mérito, já você fazer qualquer outra coisa para obter a salvação. Claro que Deus quer que você faz o bem. Quantas pessoas que necessitam? Nos hospitais, quantas pessoas estão lá? Hospitalizadas, sofrendo, outros chorando que morreu alguém, ou alguém está preso lá, na situação difícil, não pode visitar ninguém, até para receber é difícil, para a gente entrar. Mas Deus ama cada uma dessas pessoas. Então, primeira verdade, quem pode perdoar pecado? Segundo, Jesus conhece o nosso coração. Olha o versículo 22. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu, disse-lhe, o que vocês estão pensando aí no seu coração? Jesus conhece, não adianta a gente falar. Deus não sabe. Deus não sabe o que eu estou fazendo. Jesus viu aqueles, quem? Fariseus, doutores da lei, né? Estavam ali reunidos, uma casa cheia de gente. Ainda bem que não era laje, né? Ainda bem que ia tirar a laje para Jesus descer aqui, o paralítico descer. Aquilo havia muito tempo aleijado, aqueles amigos deles que amavam de verdade, que amou. Pegaram, colocaram uma maca ali, levaram na presença de Jesus. Eles não têm que fazer com as pessoas. Levar essas pessoas à presença de Jesus. Não é levar na igreja, não. Isso é importante, é bom. Mas é importante você levar essas pessoas a Jesus. Fazer elas conhecerem quem é Jesus. Levar com que elas precisem de Jesus na vida delas. E elas reconhecendo isso, vai vir automaticamente para a igreja para adorar junto, nós adorarmos a Deus. Então está dizendo para nós aqui, né? O que vocês estão pensando em seus corações? Você acha que eu sou o quê? Ele perguntou, então coisa mais fácil. Dizer, ô paralítico, aleijado, seus pecados são perdoados. Ia ficar felizinha. Uma vez o cego, Jesus perguntou, o que você quer que eu faça com você? Imagina só, o cego pedindo esmola, ver Jesus, tem que ter coisa de mim, Senhor.
Aí Jesus fala: o que você quer que eu faça? Se Jesus aparecesse para você e perguntasse: o que você quer que eu faça? Eu estou no dilema, orando, minha neta passou no vestibular, amanhã tem que fazer o prazo último, R$ 6.300 mensalidade. Ela está no ProUni lá, se consegue um desconto. Eu falei assim: vai lá, faz a faculdade, faz um empréstimo lá, financia lá 50%, a gente rebola aqui e paga os outros 50%. Você não quer fazer? Eu quis fazer faculdade, família, tem pouca gente que fez, e um curso caro, odontologia é caro, uma faculdade particular. Eu não, se ela realmente quiser, não vamos forçar aí. A gente vende a casa, vende o que tem lá, para poder pagar a faculdade dela. Que é profissão, é um trabalho muito bom para a pessoa. Depois que fazer a faculdade, além de tudo, ganha bem. Um dentista ganha bem, um médico ganha bem. Agora vai pagar uma medicina você R$ 13.000 de mensalidade. Então nós vamos aprender isso aí. Jesus conhece o nosso coração. E Ele quer que você diga para Ele: eu pequei, eu errei, me perdoa. Se você fizer isso com sinceridade, a Bíblia diz que Ele escreve o nosso nome no livro da vida e ninguém apaga. Tem pecado e pecados. O que é pecado? Pecado quando você não pede perdão a Deus. E pecado é o que nós cometemos todo dia. Por olhar, por ver, por ouvir, por pensar, por fazer. Até por omissão eu peco. Omissão é deixar de fazer. Então nós vamos aprender isso. Em terceiro lugar, terceira verdade, para Deus, para Jesus, tudo é possível. Olha o versículo 23. Qual é mais para dizer: os teus pecados são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Barbaridade, né? Quem naquela época, porque eles tinham ouvido falar que alguém ressuscitou alguém, que alguém curou alguém, um cego de nascença, um aleijado de nascença, pudesse voltar à normalidade. Era quase impossível, apesar que a gente vê os profetas fazendo milagre, mas naquela época a Bíblia não era comum. Não é todo mundo que tinha Bíblia, não tinha conhecimento da história. Escrevam dos profetas, eles criam tanto por Deus que não acreditavam que Jesus poderia curar alguém. Isso é impossível, nunca apareceu alguém fazendo tal milagre aqui. E quando aparece, Jesus falou: perdoado seu pecado, levanta, e deu uma ordem: levanta e anda. E mandou aquele homem. O que o homem fez? Não, sou aleijado, não posso levantar não. Jesus pegou na mão dele? Parece que não. Ele levanta, pega a sua maca, a sua cama aí, e vai para a tua casa. E esse cara mais nervoso ainda, mais corrado, porque era sábado. Não sábado não ia fazer nada. Aí quando eu meio da rua, vai: que negócio é esse? Cair na sua cama no sábado aí. Então, meus irmãos, para Deus, nada é impossível. A gente pensa: mas a pessoa não merece, que a pessoa é imprestável. Mas muitos homens maus se converteram. Na Bíblia tem vários deles. Nabucodonosor era um rei famoso, poderoso, tinha um império muito grande. Ele matava quem quisesse, ele fazia o que ele queria. Ele tinha um poder, um homem muito poderoso. Um dia o poder de Deus caiu sobre ele, ele virou como um animal irracional, um cavalo, como um boi, comeu grama, viveu no meio do mato, as unhas cresceram, o pelo cresceram, ficou um animal lá no meio do mato, comendo mato. E quando ele deu glória a Deus, ele foi restituído a vida como seu reino, como sua família. Então nós vamos dar glória a Deus. Em quarto lugar, só Jesus tem poder para perdoar o pecado. Versículo 24. Ora, para que sabais
que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar os pecados, disse o paralítico. A ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Olha que bênção! Quantas coisas a gente precisa de Deus, mas a gente não obedece. A questão é a obediência. Eu vou, levanta, toma a tua casa e vai para toma a tua cama e vai para a tua casa. Aquilo não obedeceu. Jesus dizendo, arrepende-te, confia em Deus, lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, creia nele. Aí ele vai para a televisão, traz aqui R$10 que você vai ganhar 20 amanhã. Aí os bobões vão lá e dá. Faz aqui a sua aliança, né? Você vai fazer aqui a sua aliança, fala da aliança. Pensa que eu vou lá nas alianças lá, né? A minha aqui é 14 quilates, né? Aqui são 18, essa aqui é 14. Não tinha dia para fazer de 20. Vai dando aliança lá para a igreja, para Deus abençoar. Vamos fazer aliança com Deus e dar aliança. Como se isso tivesse grande significado, se eu não obedeço. Não é isso aqui. Isso aqui é um símbolo. Mas não vai impedir eu trair minha esposa, não. O que vai impedir eu trair minha esposa é meu amor, a minha vida com Deus. Porque se onde eu estiver, Deus está presente. Não é isso aqui, não. Então eu preciso ser fiel a Deus e Deus vai nos perdoar no lugar de toda a justiça. Então, para Deus, tudo é possível. Só Jesus tem poder para perdoar pecado. Em quinto lugar, nós precisamos colocar nossa fé e ação. Versículo 25. E levantando-se logo disse diante deles, tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. Quando a gente receber alguma bênção de Deus, tem que glorificar Ele. Então, boa noite, aniversário. Talvez para a pessoa dê parabéns. Deus lembrou da senhora, Deus está lembrando da senhora, bênção. A gente recebe bênçãos. Já passei pelo vale da sombra da morte, já caí aqui, já bati o carro, já pedi o carro, deu perda total. Ninguém machucou no carro. Aqui, está aqui o símbolo aqui da clavícula, saiu do lugar do tombo cair ali. Nada mais aconteceu comigo. Pessoas saem com o facão querendo me atingir. Nada aconteceu. Então, meus irmãos, quando a gente tem fé, tem ação. Porque fé é ação. Tu tem fé? Eu tenho obras. Diz Tiago. Eu tenho fé, você tem obras. Vamos ver diante de Deus qual é importante. Se eu tenho fé, eu tenho que ter ação. Que fé, não adianta eu ter essa Bíblia e chegar e colocar no cantinho lá. Só leva domingo à noite. Encontrar com eles, nunca vem. Não é isso. Se vier, não traz. Se traz, o que a Bíblia diz? Colocar a Bíblia onde? No coração. Salmo 119, guarda, coloca no coração a tua palavra, escondi a tua palavra para não pecar contra Deus. Quando for pecar, pergunta a Deus: é da tua vontade, Senhor? Então nós temos que colocar a fé. E em sexto lugar, precisamos dar glória a Deus. Dar glória a Deus, obedecer o versículo 26. E todos ficaram maravilhados. Coisa bonita, coisa boa, né? Todos, acho que os fariseus não, né? Os saduceus ali, os doutores, não, ficaram tristes. Este homem diz que é religioso, fazendo sábado, por que não foi fazer amanhã? Não vai segunda ou terça-feira, mas tem que ser no sábado. Mas como é que tem gente assim ainda? Quando a pessoa é curada, é abençoada, para isso a pessoa não merece. Essa pessoa é ruim. Lá nesse caso lá, alguém falando lá, essa pessoa tem que morrer. Essa pessoa não é porque uma pessoa que faz uma coisa dessa tem que morrer. Vai matar uma moça. Na nossa humanidade, a gente diz que é isso mesmo. Alguém que pega uma criança, faz maldade com ela, uma pessoa que prejudica a outra, deveria morrer. E pela lei deveria morrer mesmo. Mas Deus abençoa e nos dá. Então, dar glória a Deus é
é obedecer, é viver na santidade. Viver na santidade significa separado do pecado. Não é errado eu ir aqui ou ali, mas eu ir lá participar, é errado. Ir lá onde a igreja não está, é pecado. Essa semana eu li lá no Rio de Janeiro como é que chama? Um bloco de carnaval gospel. Vai desfilar na Marquesa, lá no Rio de Janeiro. Precisa disso? Para dizer que é crente? Não precisa, aquele lugar ali não serve para a gente ir ali para esse objetivo. Eu não concordo. Vai ver ali, o que a pessoa vai ver? Eles não olhando nada de Deus. Não estou dizendo que um homem e mulher vai vestir com os vestidos carnavalescos, não. Mas o ambiente que está em volta, quem está ali, vai ver muita coisa desagradável. Então nós usamos viver uma vida certa, uma vida correta. O homem amar sua esposa, amar seus filhos, amar seus pais, seu irmão, conversar com amor, com alegria. Meus irmãos, concluindo, pecado separa um homem de Deus. Por isso que muitas pessoas oram e não têm seus pedidos respondidos. Não tem, não é porque Deus não quer, porque Deus não vai ouvir oração de alguém em pecado. Como um pecador vai curar um aleijado? Porque Jesus está com um homem ali. Eles não sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Quem pode perdoar pecado senão Deus? E Jesus é quem? Jesus é Deus. Ele diz: perdoados são teus pecados, e para provar que eu tenho poder, que eu sou Deus, levanta-te e anda, que eu me levantou. Pecado mata. Pecado é enganar, é viver de aparência. E nós não podemos viver de aparência como os fariseus, os saduceus, os outros mais religiosos, como aquele bom samaritano. Passou um escriba perto de uma pessoa que necessitava, passou de lado. Passou um sacerdote, outro religioso, passou de lado. Mas passou um samaritano, um homem que era inimigo. E ele não, mas Israel era inimigo dos samaritanos. E aquele homem teve compaixão, ajudou aquele homem. Isso que é fé em ação. Quantas pessoas precisam da nossa ajuda? E a gente fala que não pode, que não tem. Viver o pecado é viver longe de Deus. Porque Deus não habita onde está o pecado. Deus não habita onde habita o pecado. Deus vai ficar em separação entre dia e noite, entre o crente e não crente. Podemos estar juntos, podemos ter toda relação, todo relacionamento íntimo, mas Deus não está presente. Consequentemente, não vou dizer todos, mas muitos casamentos, por não ter Deus, acabam se separando. Porque um homem encontra outra mulher lá fora, a mulher encontra outro rapaz, o homem não tem Deus na vida, não tem fidelidade, separa. Porque quer viver de aparência. E o que agrada a gente é o que? O olho, não é o coração, o olho. Então a gente precisa fazer isso. Deus está te ouvindo. Deus, enganamos nós mesmos. Você pensa que Deus está te ouvindo, mas é o diabo que fica feliz. Quando você ora, oh Deus, perdoa o pecado, mas se você não está obedecendo a palavra de Deus, falar é fácil. Qual que é mais fácil? Falar ou fazer? Faz isso, é fácil. Faz. Deus nos abençoe, nos ajude a viver uma vida santa, uma vida correta diante de Deus. Nós possamos obedecer a Deus, nosso coração que é livre. Então nós precisamos fazer a vontade de Deus. Vamos orar depois da oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mas nós vimos, ó Deus, obrigado por esse momento tão especial de estarmos aqui, ó Deus, para glorificar e exaltar o teu santo nome. Que essas palavras, Deus, possam ficar no coração de cada um, ó Deus. E que nós possamos ter uma vida nova, uma vida diferente diante do Senhor e diante dos homens também.
nos abençoe. Aqueles que prometeram vir e não vieram, nos abençoe, Deus. Nossos visitantes, Roberto, família, nos abençoe grandemente. Como a Manacida, Deus, que essa semana completou mais um ano de vida. Continua abençoando. Pedimos a tua graça, pedimos perdão dos pecados, vai para os lados, fique conosco, em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém.